tudo bem? Nos meus atendimentos, as pessoas procuram bastante e nas terapias sobre um trauma que é bastante carregado dentro das pessoas, relacionado com morte. Então, nós vamos discutir esse tema com uma outra visão sobre a morte. Vale a pena a gente comentar sobre o assunto, porque a gente mudando a nossa visão sobre esse assunto, ele acaba nos ajudando a viver com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais segurança e, por que não, com mais felicidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. O sol nasce cedo? Com certeza, né? Isso é lógico, eu posso ver com os meus olhos. O sol se põe à tarde? Ou morre ou se esconde à tarde? Sim, eu posso ver com os meus olhos. Isso é visível, não tem como negar isso daí. Então isso aí, até um certo tempo atrás, onde quando a tecnologia ela não era disponível para o ser humano, então isso era real. Isso era real, que o sol nascia e que o sol se põe. Porém, hoje nós podemos afirmar, confirmar, garantir que o sol não nasce e o sol não se põe. É somente uma rotação da Terra. Então, imaginamos que aqui esteja a Terra, aqui o Sol, né? Então, a Terra, ela gira. Vamos fazer uma outra analogia. Vamos fazer uma analogia com laranja, que é uma coisa que eu tenho aqui para a gente mostrar. Então, imagina que é o Sol, aqui imagine que é a Terra. Então, a Terra, ela gira no sentido horário. Ali, talvez na câmera vai ficar parecer contrário, que estou usando outra parte da câmera. Então, a Terra, ela gira nesse sentido. E o Sol está parado no seu devido lugar. Então, ele tem as estações do ano, então ela vai girando conforme as estações do ano, vai se inclinando conforme as estações do ano. Então, a Terra gira. Então, imaginamos que nós estamos aqui. Então, quando o Sol nasce, dá uma percepção que o Sol nasce. E quando o Sol se põe, dá uma percepção que o Sol se põe. Só que a Terra aqui, ela entra na sombra dela mesma. Então, ela entrou na sombra. E aqui no outro dia, ela amanhece novamente. Então, é uma analogia que a gente pode confirmar que o Sol não nasce e que o Sol não se põe. Ele simplesmente, a Terra que gira. E a noite é a sombra da própria Terra, não é escuridão da ausência do Sol. O Sol continua lá brilhando na sua função, então a Terra que entra na própria sombra. Então a noite é sombra da própria Terra. Então a noite seria a ausência de dia. Então fora da Terra, ele não existe noite, ele existe somente luz. Então a noite para nós seria só ausência de luz. Então a morte nós podemos também correlacionar com esse ponto de vista. Por quê? Porque acontece a mesma coisa com o nosso ser, né? Quando uma criança nasce, no dia do seu nascimento, ela nasce. Porém, hoje nós também podemos nos questionar. A mãe, ela sente a criança se mexer. Quando a mãe vai fazer o pré-natal, quando ela vai fazer a ecografia, ela consegue ver o coração do bebê batendo, ela consegue ver o pulmão, ela consegue ver os órgãos, ela consegue ver os ossos por intermédio dos exames de imagem que é feito ali. Então a criança, ela está viva. Tanto é que se a criança, porventura, acontecer um óbito dentro da mãe, a criança, ela tem que ser retirada. Então eu já estou vivo antes de nascer. Simplesmente quando eu nasço, eu simplesmente mudo a minha fase.
eu estou na fase gestacional, que eu estou num mundo compacto, que está ficando extremamente exprimido, e quando chega o momento de nascer, seja por parto normal ou cesárea, eu mudo do meu estado, no mundo da segunda dimensão, talvez, para o mundo da terceira dimensão. Então eu simplesmente mudo de fase. Então eu nasci, mas eu já estava vivo. A única diferença é que eu estava dependente da mãe. Eu era dependente da mãe. À medida que eu saio dela, eu tenho que me criar uma certa independência da mãe. Certa não, tenho que criar uma independência. Porque eu já tenho que me alimentar, eu tenho que me respirar. Eu tenho que respirar e tenho que me alimentar. Então, significa que eu não nasci naquele dia. Eu já estava vivo. Eu só mudei de mundo. Assim acontece com a nossa morte. A morte, na verdade, ela existe, mas ao mesmo tempo ela não existe. Porque a gente, quando morre, a gente muda de dimensão. A gente vai para uma outra dimensão. Eu acredito hoje que nós vivemos na frequência vibracional. Porque o Jesus, o Mestre Jesus, ele disse uma certa passagem que ele era de cima, eu sou de cima, e para os sacerdotes, que na época eram que estavam querendo prender ele, e vós sois de baixo. Então isso significa que existem dimensões ou frequências. Então, à medida que eu vou tendo uma certa evolução, eu vou vivendo numa certa... vou evoluindo, ou vou involuindo. Então, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Então, o inferno seria uma frequência vibracional baixa, ou frequência vibracional alta, ou seria pelos espíritas, né? Seria o céu, né? No caso, evolução, ou umbral, né? Umbral também seria uma frequência vibracional baixa. Então, ele tem a mesma visão, tem o mesmo significado. Só que a gente consegue evoluindo à medida que a gente vai evoluindo a nossa consciência. Então, quando a gente morre, na verdade a gente não morre, a gente simplesmente muda de dimensão, muda de estado. Por exemplo, aqui nesse ambiente agora, aqui eu tenho Wi-Fi, eu tenho ondas de rádio, eu tenho ondas de telefone, da TIM, da Vivo, da Claro, da Oi. Então, existem várias rádios passando aqui, mas elas não me interferem, eu não interfiro nelas. Assim como o Wi-Fi, assim como as outras ondas que existem aqui. Assim como as ondas, elas não se chocam, não se colidem uma com outra, porque cada uma ela tem a sua função, tem a sua própria frequência. Então, assim é a nossa vida. Então, a morte, teoricamente, ela é uma ilusão dos 5 sentidos, é uma ilusão da mente. Porque o espírito em si, ele não existe morte para o espírito, ele existe uma evolução. Então, à medida que eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou mudando de dimensões até que eu me torne o que o Gênesis diz. Imagem e semelhança do Criador, independente de religião, independente se você é rico ou se você é pobre. Então todos nós vamos ter que evoluir, todos nós. Espero ter ajudado vocês, um forte abraço e que Deus abençoe.